Assim, nesses casos, como ficam os filhos, caso o casal tenha? A guarda fica com a vítima, em tese. Porque na prática o que vai acontecer? No processo penal, você tem duas esferas processuais, né? Você tem uma penal e uma civil. Idealmente, se você, e estatisticamente há esse dado do Conselho Nacional de Justiça, que estatisticamente os casos que acontecem de violência contra a mulher, eles não se limitam contra a esposa propriamente dita. A violência doméstica ela se expande também uma violência contra os filhos. Em sendo identificada essa violência contra os filhos, aí não tem dúvida, você retira temporariamente a guarda do agressor. Só que isso, é claro, depende de uma decisão judicial, não é algo que a autoridade policial vai fazer de pronto. Na medida do possível, tenta-se evitar que o agressor continue na presença dos filhos da vítima, até porque se sabe que o agressor pode tentar realizar técnicas de alienação parental, então induzindo os filhos à opinião de que a vítima é louca, está exagerando, aquilo não aconteceu de verdade, justamente para jogar os filhos contra um dos pais para defender o outro, que é o agressor, e vice-versa, tudo pode acontecer, mas se tenta, na medida do possível, garantir a integridade dos filhos. É difícil porque muitas vezes você tem situações que são muito lindeiras, você não consegue dizer de pronto no processo se você teve ou não violência doméstica. Você tem indícios de que aquilo aconteceu, mas você não tem provas contundentes. Então, você tirar a guarda dos filhos de um pai ou do parente que está ali próximo, mas que praticou violência doméstica, pode ser prejudicial aos próprios filhos, às próprias crianças, porque priva de convivência com seus genitores ou responsáveis. Então, o juiz ele precisa analisar todas essas circunstâncias. Ele precisa analisar se teve violência ou não contra a criança, ele precisa analisar se a situação enseja essa medida, porque se a situação não ensejar, ele não pode adotar por ser uma medida mais gravosa. Qual o grau de prejuízo aos pais e às crianças eu vou ter caso eu realize essa separação, ainda que temporária. E há também uma outra questão. Tipo, numa situação em que eu tenho a vítima num estado de vulnerabilidade extrema, que eu não consiga, que ela não tenha condição de cuidar por conta própria das crianças, que ela esteja num lugar que não permita isso, e ao mesmo tempo eu tenho um genitor que é agressor, o que eu faço com essas crianças? Eu coloco elas em um lar temporário da justiça, coloco sobre a tutela estatal. Então são questões que o juiz acaba tendo que ponderar. Não é uma decisão fácil e não é uma decisão que eu vou ter um artigo no Código Penal, no Código de Processo Penal, no caso, dizendo juiz faça X se acontecer Y. Ele precisa ponderar todas as situações. Voltando um pouco na situação da medida protetiva e até essa própria retirada que poderia ser efetuada com as crianças, quanto tempo mais ou menos demora, ou isso depende de caso para caso? Vai depender muito de caso para caso, de local para local. Porque você não tem uma duração padrão no processo e você tem uma coisa chamada prazo impróprio, que a gente chama na justiça. Ou seja, o prazo para o juiz decidir, ainda que você tenha alguns prazos fixados no código, eles são prazos que não precisam ser cumpridos, não tem uma consequência para o descumprimento. Então, o juiz pode demorar muito tempo para decidir. Eu tenho um estudo que eu fiz para a Universidade de Aberdeen, um congresso que eu apresentei no ano passado, não era sobre essa matéria específica, era sobre sequestro internacional de crianças. Para vocês terem uma ideia, a duração de um processo de sequestro internacional de crianças entre ajuizamento da ação e a decisão variava, e aí eu peguei a amostra da Justiça Federal de mais de 200 processos, variava de 3 anos e 11 meses, então praticamente 4 anos, até processo que demorou 13 anos entre o ajuizamento e uma decisão. É claro, nestes casos que a gente está trazendo aqui de Lei Maria da Penha, de separar, de tentar retirar, ainda que temporariamente, a guarda das crianças do genitor, são casos em que eu não vou precisar fazer isso na sentença, eu não vou fazer isso no fim do processo, eu vou fazer isso em uma decisão anterior. Mas mesmo assim, não é algo que vá ser fixado e não é algo que possa ser rápido. Eu posso ter um juiz na capital, aqui de São Paulo, que eu tenho várias especializadas na matéria,
Então, é um juiz que já conhece o assunto, só faz aquilo, então ele vai, em tese, ter mais agilidade e mais manejo com o assunto, como eu posso ter a mesma matéria sendo apreciada por um juiz de uma vara única no interior, que realiza todas as competências, realiza civil, realiza criminal, realiza fazenda pública, e que tem outras questões igualmente urgentes tendo que ser apreciadas. E, às vezes, por ele não ter tanto manejo da matéria, ele demora mais para apreciar do que o juiz da capital, que já trabalha especificamente naquele assunto, seria. Então, prazos são coisas que não se tem como prever no processo. Além disso, você tem um outro fator. Pode acontecer da decisão não ser tomada pelo juiz, o juiz negar, você tem que recorrer para o tribunal e o tribunal decidir. E aí você tem mais tempo na decisão. E assim, Arthur, essas medidas elas se abrangem para quando tem violência psicológica, violência patrimonial, ou é só em caso de violência física mesmo? Não, como eu disse, ele abrange todos os tipos de violência. É claro que, em alguns casos, o juiz vai ponderar todas as circunstâncias. Violência física e violência psicológica são os casos mais prementes que essa medida vai ser adotada. É claro que se eu tiver um caso puramente de violência patrimonial, para o juiz vai ser um pouco mais difícil ele justificar por que ele está retirando uma guarda de um dos genitores, se você não tem nenhum tipo de prejuízo à integridade física e mental da criança. Então, pode acontecer dele conceder? Pode, mas vai depender muito da interpretação do caso concreto. Agora, em caso de violência física e psicológica, é muito difícil ele não conceder uma medida dessas. E no caso da medida protetiva, também vale para todos esses tipos e vai depender do processo. Vale para todos os tipos. É claro que a decisão sobre a medida a ser adotada vai depender do processo e das circunstâncias específicas. Então, mesmo se eu estiver comparando 2 casos de violência física ou 2 casos de violência psicológica, eu posso ter gradações diferentes. Um caso em que eu tenho uma agressão isolada é um ponto, é um caso específico que o juiz vai analisar. Mas eu posso ter um outro caso, no extremo oposto, em que a vítima é reiteradamente agredida. Então, se eu tenho um ato isolado, uma medida gravosa, ela é desproporcional. Se eu tenho um ato mais grave, evidentemente eu tenho que adotar uma sanção equivalente ao ato praticado. Né? Tudo no processo no direito, não só no direito penal, no direito civil, no direito constitucional também, é regido pela proporcionalidade. Ou seja, se eu pratico um ato mais grave, eu tenho que ter uma repercussão jurídica mais grave. Se eu pratico um ato mais leve, eu tenho que ter uma repercussão mais leve. Então, a priori, não se dá para dizer a medida X vai ser aplicada no caso na lesão Y. Eu vou ter que avaliar todas as circunstâncias. Então, mesmo num caso de violência patrimonial, se for um caso extremado, que deixa a vítima em condição de miserabilidade completa, que possa, às vezes, até ser discutido se a dignidade dela já não está sendo violada, se não vier uma violência psicológica reflexa, se eu não posso tomar alguma medida dessas. Uma delas, por exemplo, de retirada da convivência do agressor. Assim, Arthur, por fim, a gente queria saber se tem previsto por lei algum auxílio reservado para essas mulheres que passam por alguma violência, mas que elas são financeiramente dependentes do agressor. Em tese, você não tem nenhum auxílio específico previsto em lei. Isso a nível federal. A nível municipal e estadual é necessário verificar as legislações, porque às vezes alguns municípios prevêem alguns tipos de auxílio. A nível federal não se tem. Mas o que acontece é que, geralmente, nesses casos que você tem essa dependência com o agressor, a pessoa ela acaba entrando ela é considerada dentro de um quadro de vulnerabilidade que permite que ela entre no CAD único e aí receba os benefícios sociais do governo, como o Auxílio Brasil, desde que se enquadre, claro, nos requisitos legais. Mas, geralmente, quando você tem esse vínculo direto com o agressor, então não há como afastar essa vulnerabilidade e essa hipodependência. O que você também pode fazer, e aí não é tanto em auxílios, mas em via judicial, é pleitear que o agressor te pague algum tipo de pensão. Né? Como, vamos dizer assim, uma pensão alimentícia. Isso também é possível, é claro que não no criminal, mas na esfera civil. Você tendo uma condenação criminal, você se divorciando dele, conseguindo separar, né, o vínculo conjugal,
Mostrando que você era dependente dele, você consegue uma fixação de pensão. Muito obrigada, Arthur. A gente vai finalizando por aqui, mas gostaríamos de agradecer muito o seu aceite ao nosso convite e agradecer a todos que estão nos assistindo, que possam ter um melhor conhecimento agora vindo de um advogado sobre o tema e que possam compartilhar isso com as pessoas que vocês conhecem. Muito obrigada, viu, Arthur? Quem tiver qualquer dúvida, fique super disponível. Estamos sempre disponíveis para responder as dúvidas nos comentários e no direct, viu, gente?